Boa noite a todos, meus amigos. É um gosto estar aqui de novo convosco. E realmente o tema de hoje é um tema... Eu dizia há pouco a uma pessoa, minha amiga, que me perguntava: então que tema é que tu hoje vais fazer em Valdecâmara? E eu dizia-lhe que era este. Isso é um tema duro. Vamos tentá-lo tornar o mais simples possível, mas com a certeza que é um tema que é incontornável. Acontece-nos dia a dia. Nós próprios não nos damos conta quantas vezes somos violentos com outros e não nos demos conta disso. Mas é interessante que a violência está bem estudada por Kardec, no Livro dos Espíritos, nas leis morais, nomeadamente Lei Moral da Destruição, Lei Moral do Progresso. E é isso que vamos ver. Afinal, parece que também serve um determinado propósito. Bom, vamos a isso. Naturalmente que o caminho que eu estou a visualizar seguir é este que aqui está. Vamos olhar primeiro para as questões da Lei Moral da Destruição. Por estranho que pareça, é uma lei moral. É uma lei de Deus, a destruição. No nosso mundo, no nosso estado de adiantamento. Ok? Depois vamos olhar para a Lei Moral do Progresso, porque ela tem uma relação muito estreita. A violência, por muito que nos custe aceitar, é precursora do progresso. Mas vamos ver porquê. Vamos ver o que é que os Espíritos nos dizem sobre isto. E no fim vamos tirar as nossas conclusões. Vamos começar por ver aqui um pouquinho. No plano dos conflitos, a guerra na Síria, que dura há quase 6 anos e já provocou a morte de centenas de milhares de pessoas, será a grande prioridade. I remember when I was in school and I was reading history books, all wars had a winner. We are now facing wars in which nobody wins. Everybody is losing. And I hope I will be able to help bring people together to this understanding. As I said, this is a war in which nobody is winning. This is a war in which everybody is losing. This became a threat for everybody around the world. It's high time to put an end to this nonsense. Este senhor que toda a gente conhece, é hoje secretário-geral das Nações Unidas, falava na altura sobre a guerra da Síria. Mas falar da guerra da Síria, ou falar da guerra do Afeganistão, estamos a falar de violência. E é isso que nos importa. E o que eu queria apenas ressaltar deste discurso é a preocupação que já hoje todos temos com a gestão da violência. Ainda bem que assim é. Posto isto... Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza também colocou os agentes de destruição. É o remédio ao lado do mal, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral ficam mais depurados. A necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da Terra? Essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. O que acabamos de ouvir vem expresso na Lei Moral da Destruição, parte 3ª do Livro dos Espíritos. O que é que importa ressaltar daqui é que existe, é necessária no nosso mundo, mas é transitória. E quando é que ela terminará? Com o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Ok? Mas estamos num mundo em que ela existe. O que é que que contornos ela assume no nosso mundo? Assume os contornos da guerra. Vimos já alguma demonstração disso naquele discurso que vimos de início. O assassínio e a crueldade. Vamos começar por abordar as questões da violência em geral. Que horror! Mais atentados terroristas! Para onde vai a humanidade? Vai pelo mesmo caminho que a trouxe até aqui. Injustiça, miséria, tirania, ódio, guerra. Não há caminho mais humano do que esse. Às vezes faz um ou outro desvio pela tolerância, pelo diálogo e pela paz, mas depressa regressa ao rumo certo. Pois esta é a formiga, ou a mosca que a gente de vez em quando vê na RTP1, não é? Portanto, e que nos mostra um bocadinho, põe-nos no nosso lugar, mostra-nos como é que nós estamos, embora nós
pensemos que já somos os maiores e que a violência é só do outro, nós nunca somos violentos, já vamos ver que se calhar não é assim, temos muito que fazer. Então, mergulhamos então agora nas questões da guerra. Nas questões da guerra temos que entender porque é que ela existe e há realmente motivos provocados pelo homem, é verdade. Olha, mas é engraçado, há um motivo divino. Também há um motivo divino, é interessante. E o que é que nos reserva o futuro? Quem criou isto? Deus, que até tem um motivo para isto, e que nos criou a nós, que ainda por cima fomos gerar uma série de motivos também para isto. Que futuro é que estava a ver nisto? Perdeu a mão? Descontrolou-se? Vamos ver. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas e, quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. Estes são os motivos humanos. De que é que resulta? Olha, resulta disto, é verdade. Quantas vezes nós até, só no dia a dia, não conversamos com os outros, quando já estamos a perder a paciência com o que o outro nos está a dizer, a gente já assume posições muito radicais. Agora imaginai quando a gente tem poder para impor a nossa verdade. Pois isto acontece muitas vezes. E a satisfação das paixões, o que é que nos move nós a lutarmos por algo? É a paixão que temos a algo, seja uma coisa só nossa, seja uma coisa de uma sociedade, enfim, são motivos humanos. One of the issues I think that routinely comes up is for folks who are not involved in military operations and have not been involved in the extensive planning, is to understand the difficult and really comprehensive process we use to mitigate collateral damage. Because the Air Combat Command and the United States Air Force, and I personally have been working with the Carr Center for Human Rights from Harvard University. I really, Michael Ignatieff and Sarah Sewell in their program are a wonderful program. They are bringing non-governmental organizations, military officers, policymakers, media into a forum in which we can discuss these issues and better understand each of our requirements. And in the end, all of our requirements is the same. If we were required to conduct military operations, we would desire to conduct those while minimizing collateral damage and unintended damage. And so I think we've made great strides in that area over the last decade or so. And I'd just like to kind of show you a little bit of some of what this is. First, we all have to understand that there is the term collateral damage is often misused. From a military sense, collateral damage means, or by definition, is that damage that can be expected from the reasonable occurrence from attacking a system, attacking a target. For example, if I looked at a target and I examined I was going to put a 2,000-pound bomb on it and windows broke across the street, I can plan for that, and that is collateral damage. It is the anticipated effects created by the employment of force. In collateral damage calculations, we try to make an assessment of human casualties. And you saw perhaps a lot of that take place in Allied force, where targets were struck and timed specifically to minimize the potential for civilian casualties. Now, that is different from unintended damage. And it is different both philosophically and from a practical manner. Unintended damage is when something goes wrong. Either a fin breaks on a weapon and the weapon goes off course, and everything we drop is a mechanical device. And as we would that these things be perfect, they are in fact not. Mechanical devices that we employ fail. And so we will have some degree of that. We will also have some degree of intelligence failure. We don't have perfect information. Apenas vos trago isto para vos dizer um pouco daquilo que já vimos no Livro dos Espíritos. O que é que dizia? Que a guerra, a violência há de desaparecer com o progresso intelectual e moral. Eu só vos trago isto para vos demonstrar que estamos a ver um militar da NATO, por acaso é americano, mas desempenhando funções também na NATO, em que mostra exatamente a preocupação de quem tem que, eu sou militar e conheço este assunto de perto, sim, sempre assisti na minha carreira militar e
em operações internacionais da NATO, a preocupação em cada vez, e vê-se isso pela televisão, cada vez ser mais exato, mais preciso, evitar os danos colaterais, já que os indesejados muitas vezes é difícil. Os indesejados é aquilo, avariou-se um determinado míssil, é uma coisa humana. Os colaterais, não, esses são calculados, a gente sabe. Ainda há dias assistimos, por exemplo, ao Presidente dos Estados Unidos dizer que para poupar 100 e tal pessoas não ia responder a uma retaliação do Irão, não é? Portanto, lá estão, são os danos colaterais. É possível isto hoje calcular-se. E isto responde a quê? Responde exatamente a esta natureza humana, em que cada vez, sim, infelizmente ainda temos que gerir violência, por vários motivos. Ainda temos que fazer a guerra, etc. Mas é verdade que se está a cumprir o que disseram os espíritos a Kardec. Cada vez a vamos fazendo mais, de forma mais humanizada. Mas é claro que ainda hoje muita gente nos ataca. E como? A gente vai diluir a nossa civilização, em abdicar pela violência dos outros. Ainda é este mundo em que a gente vive. Por isso, depois os espíritos dizem em que condições e até que limites nós podemos utilizar deste direito da legítima defesa e em que condições nós podemos fazer a guerra. É isso que a gente vai ver. Qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Tal e qual. Afinal, Deus, ser perfeito, admite que a guerra e permite que a guerra seja necessária. E para quê? Para estes dois objetivos. Porquê? Era bom que já não vivêssemos num mundo assim. Era bom que já não tivéssemos que lutar nem por isto, nem por aquilo. Mas ainda assim. Portanto, e não vale a pena pôr-nos na manteiga lá fora, parece que não somos deste mundo, são todos os culpados, os que andam ali à trolha que são todos os culpados. Mas nós pertencemos àquele mundo. E se calhar quando alguém nos beliscar, nós até ficamos muito guerreiros. Mas então saibamos bem os direitos e os deveres de utilizar a violência para defender os direitos que achamos mais legítimos. Ok? Então, Deus concebe como objetivo da guerra isto, a liberdade e o progresso, para o nosso mundo. Para o nosso mundo. Outros mundos haverá. Mas não é neste em que Ele nos colocou, é neste que nós merecemos. Se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravização? Escravização momentânea, a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. Quando um produto da guerra, e hoje cada vez se vê menos isso, nos séculos anteriores via-se mais isso, quando havia dois choques, duas potências, terminava normalmente numa opressão da potência que ganhava a guerra. E ainda no século passado, olhamos para as duas guerras mundiais, isso resultava de quê? Resultava de uma tentativa de hegemonia de um determinado país na Europa, que queria impor a sua verdade a todos. Hoje em dia isto nas últimas guerras a gente já não verifica isto. O que a gente verifica tenta-se repor um comportamento aceitável para com a sociedade mundial, mas sem escravizar, sem colonizar, sem sujeitar à opressão. Já é uma evolução. Portanto, mas mesmo quando isso acontece, já todos vimos que é uma coisa temporária. Quando esses exageros ainda acontecem, são algo temporário, porque a natureza humana depois, as resistências que se vão fazendo, etc., acabam por repor isso. Mas lá está, nada neste mundo ocorre por acaso. Nada, não é? Tudo tem que ter uma razão anterior. E se Deus, que até vigia isto tudo, permite que isso ocorra, quem somos nós para achar que é injusto? Nós é que não nos lembramos, se calhar, do que já fizemos no passado. E às vezes temos que pagar uma fatura no presente. Portanto, vamos no presente não ser violentos. Vamos no presente, se tivermos que usar a violência, que saibamos entre que limites é que devemos fazer, quais são os limites da lei divina, para que daqui para amanhã não levemos nós com violência e sejamos oprimidos e depois não entendemos nada. Que injustiça é? Os outros é que são todos culpados.
A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Já nos dizia isto logo na entrada o Livro dos Espíritos. Portanto, realmente ainda estamos numa fase em que ainda não nos conseguimos livrar da violência, porque somos violentos uns com os outros. Mesmo os que se dizem muito pacifistas, é só tocar-lhe numa coisa mais sensível e vamos ver que sai ao de cima. Portanto, é melhor que nós estejamos todos muito sérios e saibamos o que estamos a dizer. Mas claro, tudo isso desaparecerá quando nós tivermos realmente um sentido de justiça mais apurado, e isso obriga a um progresso intelectual e moral, mas o intelectual precede sempre ao moral, tal como diz a Lei Moral do Progresso, e nós já iremos consultar, e percebermos bem a lei divina. Perceber uma lei obriga a um ato inteligente, que é observar a lei, é interpretarmos o que lá está. Mas como nós somos imperfeitos, muitas vezes interpretamos erradamente e depois temos que andar sempre a alterá-la. Ok? Mas faz parte do progresso. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Isto que ouvimos por último é o mais importante. Realmente, quem tem que fazer a guerra, por iniciativa ou porque é mandado ou porque é a sua vida, a sua profissão, ou porque reage em legítima defesa a uma agressão, falam com uma determinada intenção. Mas realmente está em causa isto. Está em causa um assassínio. E o assassínio, embora seja um termo muito duro, vamos ver como é que Deus, na sua lei, o vê. Então vamos olhar. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Só a necessidade pode desculpá-lo, mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. São estas as regras. Então, e nós temos isto na nossa lei humana, se vocês estiverem envolvidos numa agressão a vocês próprios ou à vossa família, há a figura da legítima defesa. Se vocês responderem proporcionalmente aos meios com que forem agredidos e, eventualmente, aniquilarem um agressor porque ele vos ia aniquilar a vocês, desde que seja em legítima defesa. E o que é que significa em legítima defesa? A necessidade e poupar a vida ao agressor se possível. Isto é, se alguém me atacar sem nenhuma arma, só com as mãos, e eu, pura e simplesmente, pegar numa arma e dar-lhe um tiro, se calhar vou ter problemas em tribunal. Outra coisa é que seja com uma arma que me vai apontar, aí eu defendo com uma arma, certo? Portanto, se eu me matar a ele, a intenção de Deus, quando é por necessidade e quando não foi possível poupar-se a vida ao agressor, está certo. É duro. É a vida em que estamos, é o mundo em que estamos. E isso leva-nos... O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que comete, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. Portanto, é um assassínio na mesma. Quando alguém, se Portugal, quando se pôs em guerra com Espanha para obter a sua independência, ou noutros teatros, ou agora quando vai para a África, ou quando vai para o Afeganistão, portanto, o que é importante é isto: desde que eu seja constrangido pela força, eu não sou culpado. Desde que seja em legítima defesa. Se alguém me oprime, eu tenho direito a defender-me. É pena que tenha que ser assim, mas é o mundo em que vivemos. Nós estamos aqui todos. Okay? Gostaríamos que não fosse assim. Temos de trabalhar para isso. O que não posso fazer é chegar ali, àquele nível. Aí sou eu culpado. Se eu, ademais de me defender, agora consigo obter superioridade e depois vou ser cruel, então estou a ser pior. Vou martirizar o meu inimigo, etc. Portanto, aí importa atenção ao sentimento humanitário. Portanto, eu serei
inocente enquanto for constrangido pela força. Um militar que tenha que responder a uma agressão, leva-se tiros de todo lado, mas eu comecei a levar tiros, mal feito fora que eu fosse responsável por eu defender-me, certo? Não fui eu que comecei a ser agredido, não fui eu que agredi, certo? Agora, outra coisa é, eu agora tenho possibilidade, eu já estou a ver ali um inimigo meu, vejo sem arma, vejo ele a queixar-se que já levou um tiro, e ainda por cima vou eu terminar com a vida dele? Eu sou cruel. Outra coisa é eu chegar lá, ser humanitário, prestar-lhe os primeiros socorros, é o que prescreve, nós até já temos algumas convenções, Convenção de Genebra, por exemplo, etc. Podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É um instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. Portanto, a destruição em si tem algo de moral. Por isso ela é uma lei moral. A crueldade não. Porque a crueldade, olha, vai para aqui. A crueldade obriga a eu ter uma intenção de fazer mal. Ok? E o que conta aqui é a intenção. Quando eu estou apenas a defender-me, é legítimo eu destruir para me defender. O que não é legítimo é eu ser cruel e agredir o outro. Custa. Eu gostava de viver num mundo celestial em que já não tivesse que falar disto. Bem-vindos ao planeta Terra. Ok? Muito bem. Vimos o que é que a lei de moral da destruição diz, os limites do exercício da violência. Olhemos agora para o progresso, porque vimos que serve duas coisas, não é? Por exemplo, a guerra serve duas coisas, liberdade e progresso. Então olhemos agora para a lei moral do progresso. Olhando para a lei moral do progresso, nós devemos olhar para as questões da marcha do progresso, como é que ela ocorre, das questões da civilização, como é que uma civilização progride baseada no progresso e na lei que o rege, e qual é a influência do espiritismo sobre tudo isto. Vamos olhar então para a marcha do progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo se equilibram. É isto que nos diz a lei moral do progresso a respeito da marcha do progresso. Coisas a reter. Primeiro, que o progresso intelectual vem sempre primeiro e só depois de passar por este caminho, exercício do livre-arbítrio, aumento da responsabilidade, é que lentamente se transforma num progresso moral. Exemplo. Bomba atómica. Bomba atómica, na Segunda Guerra Mundial, terminou com a Segunda Guerra Mundial, não é? Por parte dos Estados Unidos, lançando 2 bombas sobre o Japão. Nessa altura, o poder atómico servia exclusivamente para destruir. De lá para cá, o poder atómico, é possível que nós estejamos a receber esta eletricidade, que agora aqui está, para fins pacíficos, estamos em paz aqui, seja oriunda de energia atómica. Portanto, primeiro há um progresso intelectual e à medida que o homem vê os efeitos daquilo que está a criar e a investigar, começa a tornar-se mais responsável e então percebe que se calhar não pode usar aquilo daquela maneira. Lembra-se daquele discurso daquele militar que falava ali dos efeitos colaterais e efeitos indesejados?
uma atenção redobrada a evitar efeitos colaterais. Quando é preciso fazer a guerra, hoje em dia, cada vez há um cuidado maior em o fazer. Exatamente porquê? A responsabilidade, cá estamos neste processo. De dois povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas, onde haja menos infelizes, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Assim se constrói o edifício do progresso, com estas características, seja em que nação for. Ok? O Espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse, do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como viram a ficar isolados, seus opositores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Se há algo em que esta doutrina que estudamos é objetiva, o seu trabalho, a sua investigação, é exatamente no aniquilamento do materialismo, fazendo compreender a todos que há mais, além da matéria, há mais do que esta vida. É uma transição e que tem um determinado ritmo. Mas é um ritmo que está muito ligado à nossa evolução individual. Não nos ponhamos nunca de fora. É fácil nós sermos atraídos pela ideia de criticarmos atitudes, nomeadamente quando envolvem violência, sem darmos conta que nós próprios somos violentos. Dou-vos, por exemplo, um exemplo, tem pouco a ver com estas questões mais óbvias da violência, mas não deixa de ser violento. Quando se fala de tanásias, tanásia é morte, é significado de morte. E hoje em dia fala-se muito de eutanásia. Eutanásia é alguém vai terminar com a vida de outro que quer terminar. Eutanásia, vou antecipar. Okay? Depois há ortotanásia. A ortotanásia é a morte natural. Essa é a morte de Deus, criou, é quando chega o tempo, está certo. Depois há a distanásia, é distender no tempo a vida física. Põe as pessoas agarradas à máquina, já está vegetal e tal, não sei o que mais, é o homem a fazer disto. Mas há uma, menos falada, mas praticada por quase toda a gente, sem querer, chamada mistanásia. Mistanásia é chamada morte social, é a morte por negligência. Exemplo, quando vamos aí pela rua
e vemos um pedinte e que achamos de forma preconceituosa que é como todos os outros pedintes, então ele deve estar a tentar enganar, eu nem vou tentar saber dele, nem lhe vou dar nenhuma moeda. Ou convidá-lo, por exemplo, para tomar uma refeição comigo, já saber se ele tem fome. Quando eu faço isto e ignoro isto, quem é que o não fez? Estou a cometer a mistanásia. Estou a ser violento. Certo? E nem estou a utilizar uma arma, nem estou a ser violento. Alguém que necessita, estou a recusar ajuda. E tem muitas justificações, desde o preconceito. Eles são todos os mendigos, são todos assim. Estão sempre a enganar todo o povo na rua, não sei o que mais, são todos a mesma coisa. Claro, por aí adiante. Portanto, vamos ter esse cuidado. Bom, o que nos diz o Livro dos Espíritos é que realmente esta forma de pensar não é a única que nos vai levar a níveis superiores de progresso, mas é uma. Se fosse a única, Jesus Cristo era espírita, mas não é. E já está muito mais adiantado, não é? O próprio Kardec havia de ser espírita e não é, foi ele que criou o espiritismo. Mas é uma. Mas os conceitos que defende realmente são tão sólidos e tão objetivos que a tendência é que ela se venha a transformar numa crença comum. Apesar de todas as discussões que a gente observa, às vezes exercício até da violência, nem que seja uma violência psicológica, com quem defende estas ideias. De qualquer das maneiras, o Espiritismo visa realmente o combate do materialismo, no sentido de mostrar que há mais vida para além desta e que este é apenas o plantio das consequências do futuro. E claro que segue um rito. Vamos olhar para as questões do materialismo. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os preconceitos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Esta é a grande influência que esta doutrina, levada ao estudo, não é de ler para dormir e não meditar, não, é de estudar, é ler. E o que é que isto está a querer dizer? Sim, leva a isso. Se repararem, não há nenhuma frasezinha em nenhum livro da codificação espírita que não apele ao entendimento, à harmonia, ao acabar com as seitas, ao acabar com as distinções de credos e de cor, de pele, ao, enfim, transformar-nos todos em irmãos. Porque nos afeta a todos. Porque da forma como hoje nós tratarmos o nosso próximo, e quantas vezes nos damos conta que somos violentos só por estarmos a excluir, a considerar o outro porque tem uma cor de pele diferente, ou porque pensa diferente da nossa maneira, porque não é do nosso clube, porque não professa a mesma religião que nós, estamos a esquecer que estamos a semear para o futuro, e o futuro nos vai devolver a mesma coisa. Okay? É este um dos grandes e mais poderosos ensinamentos do Espiritismo, no sentido de facto, terminar com as questões efêmeras, com as questões centradas no materialismo, apenas numa vida carnal, numa vida material. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos? Desejarias milagres, mas Deus os semeia em abundância diante dos vossos passos e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos,
mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os factos mais evidentes aos seus próprios olhos? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. É esta a convocatória do Espiritismo. O Espiritismo não é mais uma doutrina dogmática, não é mais uma religião na forma como hoje se utiliza esse termo. Kardec tem na Revista Espírita de dezembro de 1868 um discurso maravilhoso que vos recomendo ler, é fácil de ler, vem logo no início de dezembro de 1868 e tem o título de Sessão Comemorativa dos Dias Mortos. Tinha sido o discurso que ele tinha feito em 1 de novembro desse ano a respeito dos Dias Mortos, e ele aproveita para endereçar as questões de religião e espiritismo. E ele diz uma coisa muito interessante, diz assim: o espiritismo é uma religião no sentido filosófico, isto é, na gênese da criação da palavra religião, o que é que se cria com a religião? Era ligar-nos a Deus, ligar-nos com os outros, religar. Isto foi assim que nasceu. Sim, o Espiritismo visa isto, por estas coisas que a gente aqui viu, acabar com as questões de cores, de seitas, de crédito. O problema é que ao longo do tempo a nossa linguagem é curta, não é? E foi-se dando ao termo religião outra conotação. É tão simples quanto vocês irem ali à rua e perguntarem a alguém que vai a passar qual é a sua religião. E se por acaso a resposta deles não coincidir com a vossa religião, se a tiverdes, vocês, ui, não és do meu clube. Ah, é? Então, mas a religião não era para ligar, né? Estão a ver? Como já temos associado à palavra religião, que nasceu de uma maneira, já lhe pusemos formas, umas ideias, uns sacerdotes, umas hierarquias, e isso o Espiritismo não tem. Por isso, ele nesse discurso diz, então porquê é que nós dizemos que o Espiritismo não é uma religião? Exatamente porque só temos um termo, religião, que já tem pelo menos duas conotações. Essa inicial, com que nasceu, e uma que foi distorcendo ao longo do tempo e criando formas que o Espiritismo não tem. Por isso, dizemos que o Espiritismo é uma filosofia moral. E hoje em dia, com a autonomização dos ramos da filosofia, a filosofia moral é igual à ética hoje em dia. Isto é preciso justificarmos o bem proceder com a nossa razão. Esta convocatória não é porque eu diga que é bem proceder fazer determinada coisa, ou porque a Lourdes diz que isso é o certo. O certo é que faça sentido para cada um de nós, que nós tenhamos que justificar. Porque há uma diferença entre moral e ética. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 629, em que se pergunta o que é bem proceder, mal proceder e tal, portanto, e fala-se das questões da moral. E diz assim, a resposta dos Espíritos Superiores diz assim: a moral funda-se na observância da lei de Deus. Então, se a moral se funda, o que é que significa fundar? Eu neste momento estou em cima deste estrado, estou fundado, estou baseado neste estrado. Isto é, ele já cá existia antes de eu aqui chegar à sala. Então, ou se funda também significa que é um produto de algo. Então, a moral funda-se na observância. O que é observar a lei de Deus? Ou outra lei qualquer? É eu lê-la com a minha inteligência, boa ou má, pouco interessa, é a que Deus me deu, a minha razão, lê-la e interpretá-la. Mas como eu sou imperfeito, a orientação de conduta moral, o resultado pode ser imperfeito, e é normalmente imperfeito. Então a moral tem a ver, pode ser imperfeita, pode ser um resultado imperfeito porque é produzido pelo homem, a indicação moral é produzida pelo homem. Então o Espiritismo, a convocatória que faz, é que se invista no processo de raciocínio, porque só por aí lá chegamos.
Só pela razão lá chegamos. Observar cada vez melhor a lei. Exemplos. Estou a ver aqui senhoras de calças. Em Portugal, hoje em dia, é bem proceder. É moral. É moral as senhoras usarem calças. Não foi sempre assim, para não. Hoje mesmo, estas senhoras que estão de calças, se forem para o Afeganistão, lá é imoral. É crime. Então, espera aí. E se a senhora for espírita? Então aqui é bem proceder e lá vai achar que é mal proceder? Não. O espiritismo não é isto. O espiritismo é uma filosofia. Portanto, tem que justificar porque é que é bem proceder ou mal proceder. Então é o tal processo da observância da lei de Deus. Tem que justificar. É a ética. Portanto, a convocatória do espiritismo é esta. E, claro, que aborda qualquer área. Até mesmo a violência, como nós acabamos de ver. Porque ela está no dia-a-dia. Não vale a pena fecharmos os olhos. Não vale a pena. É olhar para ela, porque nós somos produtores da violência, somos receptores da violência, mas somos mais responsáveis por aquela que geramos. Ok? Muito bem, meus amigos, era isto o que eu tinha para vocês. E em termos de conclusões sobre esta questão, eu dir-vos-ia que a respeito se a violência afinal é uma fatalidade ou não, a gente acabou de ver que ela não é uma fatalidade histórica. Ela é infelizmente necessária. Até Deus tem um motivo divino para ela, liberdade e progresso. Mas é limitada no tempo, no espaço, no mundo correspondente ao nosso desenvolvimento. Mas não será sempre assim, graças a Deus. Mas é pela nossa mão. Não é por ouvir aqui a conferência e voltar a fazer a mesma coisa que o vizinho, hoje lá em casa, a chatear-me com o vizinho, deixar de falar com o vizinho. Não, isso não vai levar a lado nenhum. Vamos outra vez levar com o mesmo vizinho a chatear-nos a corneta todos os dias. Até que nós compreendamos que nós temos que ligar-nos, que religar, que harmonizar-nos. Ok? Ela vai desaparecer, vai quando o progresso intelectual gerar progresso moral e então nós progredimos moralmente. E então já há coisas, deixamos de nos irritar e achar motivo de violência uma pequena diferença com o vizinho ou com um amigo, porque começamos a ver mais longe e a perceber, ui, calma, isto tem uma razão, isto está aqui para me testar, para eu ver como é que eu reajo, e eu tenho é que promover o entendimento, ligar-me, a harmonia, acabar com o materialismo, com estas questões. A vida continua. Enquanto se revelar o útil ao progresso e à liberdade, são os motivos divinos da violência. Progresso. Enquanto se revelar útil, o homem só lhe competirá a evitar as causas e humanizar os seus efeitos, porque é o homem que vai resolver este problema. Não contem que vamos nos sentar aqui e Deus há de acabar com a guerra, com a violência que nós geramos todos os dias. Sem querer, muitas vezes sem querer. Não, somos nós mesmo que vamos resolver. E enquanto isso for necessário, vai acontecer. Vai acontecer. E nós só temos é que o nosso único caminho é este, é evitar a causa e humanizar os seus efeitos quando já não há outra solução. A tal legítima defesa. Não há outra solução, nós temos direito a defender-nos. Temos. Vamos continuar a ter. Destruindo os preconceitos das seitas, das castas e das cores, o Espiritismo ensina aos homens a solidariedade que os há de unir como irmãos. A tal religião filosófica, de unir, ligar, não é de estabelecer clubes diferentes. Meus amigos, eu para vos trazer esta palestra, que tal como vos disse de início, é durinha, eu sei que sim, mas é assim, é uma realidade nossa, do nosso mundo. Eu consultei estas referências, que também vos aconselho a consultar nas dúvidas que possam ter. Aqui encontrarão obras da codificação espírita, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, em que nos baseamos fundamentalmente para esta conferência, mas também da parte moral do Espiritismo, o Evangelho, o Céu e o Inferno. Falamos em questões filosóficas, metafísicas, e são livros que têm a ver com a arte da guerra e que mostram que o homem, no seu progresso intelectual, já vai tendo cuidados com o seu progresso moral. E hoje exerce já a violência de uma forma mais cuidada, mais humanizada,
que antes, e assim vai progredir até que ela desapareça. Mas infelizmente ainda vamos ter que levar com ela. Estes links que aqui estão são aqueles pequenos filmes que nós vimos. Eu, como habitualmente estou a gravar esta palestra e vou, amanhã ou depois, já está aqui neste canal de YouTube. Também podem contactar aqui pelo Facebook. Tem aqui o meu e-mail para alguma pergunta que o tempo possa não sobrar para esclarecer agora, e estarei à vossa disposição para qualquer pergunta que vocês me queiram fazer sobre isto ou outra coisa. Muito obrigado pela vossa atenção.